Vamos para o nosso contato com Renan Fiuza. Vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, que abriu uma investigação para apurar a conduta de um desembargador de São Paulo, naquele caso da morte da soldado Gisele Santana. Ele foi até o local do crime, depois de ser acionado pelo tenente-coronel, marido da vítima, réu pelo feminicídio. Renan, o que a gente tem de informações? Porque, lembro, você trouxe para a gente aqui na CNN Brasil as imagens do momento em que os agentes atendem à ocorrência e tá lá a imagem do desembargador, as conversas dele com o tenente-coronel, marido da vítima, repito aqui, acusado de feminicídio. O que temos de informações com relação a essa investigação agora do CNJ? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, instaurou um inquérito, vai investigar e quer entender, sobretudo, a conduta do desembargador. A gente está falando de Marco Antônio Kogan, ou seja, ele aparece nas imagens. Você destacou bem, a gente trouxe as imagens e desde o primeiro momento, onde dá para perceber a entrada e saída de socorristas, policiais, e que o tenente-coronel fica o tempo inteiro no celular, do lado de fora, a polícia já sabe que as primeiras, se não a primeira ligação que foi feita após ele ter telefonado para o 90 e não ter dado sequência nessa chamada, ele ligou para o desembargador. Pouco tempo depois, logo minutos depois do início do resgate ou da tentativa de resgate, porque a Gisele ainda estava com pulso e respirando, isso consta no inquérito final que foi enviado ao Ministério Público, o desembargador aparece. E qual que é o entendimento da Justiça? O porquê que o CNJ quer saber a respeito da conduta? Primeiro, quer entender se o desembargador estava lá justamente para prestar a solidariedade, para prestar de alguma maneira um possível suporte sem saber o que teria acontecido. Mas a gente está falando de uma cena de crime, a gente está falando de um feminicídio, ou se de alguma maneira ele estava lá para usar a figura dele ali, a patente, digamos assim, como um desembargador, para de alguma maneira fazer com que o policial obtivesse algum tipo de vantagem. Obviamente, a gente participou há aproximadamente, salvo engano, 2 semanas de uma coletiva de imprensa, quando o inquérito foi concluído. A gente trouxe aqui no Novo Dia, trouxemos no Live CNN também parte dessas informações e lá as autoridades disseram que não, que o desembargador estava no local somente como um amigo. Mas agora a gente tem essa movimentação e o CNJ, portanto, sendo acionado, abrindo essa investigação e quer entender a real, o real motivo no qual o Marco Antônio Kogan, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, estava ali na cena do crime. O que a gente tem de informação adicional para a gente dar mais corpo a essa nossa notícia? De acordo com a Corregedoria, a gente está falando da abertura de um PP, ou seja, um pedido de providência. Isso foi realizado ainda na semana passada, mas já está tramitando, tá? Só que está tramitando e a gente tem informação, com o objetivo, obviamente, de mais informações com relação à conduta, do magistrado, mas essa nota traz a seguinte informação. A Justiça Paulista declarou que não vai se posicionar sobre questões que estão tramitando ou que possam vir a tramitar em outros órgãos. Foi isso que o CNJ nos trouxe, Obviamente, a gente entrou em contato com a defesa do corregedor, Entramos em contato, desembargador, e a CNN Brasil entrou em contato, a defesa dele, de Kogan, disse que decidiu não se manifestar, pelo menos por enquanto, tá? O espaço segue aberto, obviamente, aqui para eventuais posicionamentos, a gente aguarda. Para a gente arrematar e finalizar toda essa história, a representação, a gente relembra, foi movida pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo, que acionou o CNJ justamente para que fosse aberta essa investigação. Aqui ela traz a seguinte informação: a postura do desembargador, segundo Sâmia, a deputada, ao visitar um suspeito de um crime dessa gravidade, sugere na visão da sociedade, no entendimento da deputada, algum tipo de influência sobre o caso. A gente segue de olho, novidades, é claro, que a gente vai trazendo aqui ao longo da programação. Carol.